Olá pessoal, eu estou aqui hoje para falar sobre o nosso primeiro tema no canal Evelyn Santos e eu pedi para que vocês dessem algumas sugestões, né, de qual o primeiro tema nós poderíamos abordar e quase que em unanimidade o pessoal pediu para que eu falasse sobre relacionamentos. E como primeiro tema, né, primeira sequência de vídeos, eu vou estar falando aqui com vocês sobre o relacionamento familiar, né? Para ficar um tema mais bonitinho aí dentro da psicologia, seria o tema de família sistêmica. E sistêmica por quê? Porque a nossa família tem um sistema, uma forma de funcionamento. Então, o objetivo desse vídeo de hoje é tratar sobre formas que a nossa família traz de aprendizado, de comportamento, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, que nós podemos mudar para ter um relacionamento mais saudável. Então, algumas orientações que eu vou passar aqui, elas são dadas no curso de psicologia, abordando mesmo a disciplina de família sistêmica. Então, por exemplo, você pode estar se perguntando, mas poxa vida, minha família tem um sistema de funcionamento? Ela tem um sistema de funcionamento e você vai entender por quê. Por exemplo, a sua família tem regras estabelecidas? Com certeza, né? A sua família tem uma forma de comunicação? A sua família tem uma forma de afetividade que se dá entre os membros? A sua família tem alguns rituais? Com certeza a sua família tem. Então você vai conseguir, dentro dos modelos de família que eu vou falar aqui, perceber quais são essas formas de comunicação, quais são as crenças que a sua família carrega, quais são as regras que a sua família carrega e o que é positivo e o que é negativo que você pode mudar para levar para a sua família atual, que você trouxe da sua família de origem, e aquilo que é importante permanecer. Eu vou falar sobre os 4 modelos de família que existem. E o primeiro modelo é a família simbiótica. E simbiótica vem mesmo do termo da biologia simbiose, né? Que é um ser dentro do outro. Costumam dizer que o parasita é assim, um ser dentro do outro. E simbiose também vem de um termo de relacionamento entre mãe e filho, logo nos primeiros anos de vida, né, nos primeiros momentos de vida, a criança ela tem uma relação com a mãe de simbiose, em que ela é totalmente dependente da mãe. E a família simbiótica é exatamente isso. Os membros dessa família ainda não cortaram o cordão umbilical. Então eu vou falar aqui sobre algumas características da família simbiótica. Essa é uma família super protetora. E logo quando a gente pensa em superproteção, a gente vê que não é algo positivo. Um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, daquele filme Jimmy Bolha, né? Em que a mãe colocava o filho aonde? Numa bolha. Ela não queria que ele se relacionasse com as pessoas, ela tinha medo que ele se contaminasse, ela não queria que ele tivesse amizades e tudo mais, ela queria manter ele numa bolha. E é exatamente isso que acontece na família simbiótica. A característica que prevalece é uma superproteção em nome do amor. Não é que eles fazem isso por maldade, né, por desejar realmente que a pessoa não seja feliz ou algo parecido, mas é um senso de superproteção. Então, há intervenções nas mínimas decisões dos membros dessa família. Todo mundo está palpitando, todo mundo está dizendo que as pessoas devem fazer, o que elas devem investir, né? Qual a faculdade que elas devem estudar, qual o emprego que elas devem trabalhar. E também acaba não trazendo uma segurança para os membros dessa família, porque as pessoas se tornam codependentes da outra. Então, tudo que elas vão fazer, elas precisam de uma orientação, elas precisam saber qual é o pensamento do outro. E uma outra característica é que sempre tem uma voz que se sobressai, né? É aquela voz que dá as orientações, é aquela voz que toma as decisões. Então, quando essa família precisa tomar uma decisão, tem sempre aquela pessoa que vai na frente e diz: nós decidimos isso, nós optamos por essa decisão. Então, a gente costuma dizer que é uma família onde é um purê, em que você não se vê as batatas, né? Cada batata tem a sua característica, o seu tamanho. Nessa família você não consegue ver as personalidades, porque é um conjunto, estão misturados, estão como um purê. Aí você me pergunta, quais são os pontos positivos de uma família simbiótica? Bom, os pontos positivos são vários, porque primeiramente é uma família unida.
é uma família que tem prazer em partilhar, em se comunicar, é uma família onde normalmente as pessoas são muito próximas, tem uma afetividade estreita, aonde eles tomam as dores uns dos outros, aonde o seu problema é o meu problema e junto a gente vai tomando as decisões. Então, se uma pessoa está precisando de uma ajuda, né, tá com uma dívida, os membros se juntam e falam: olha, a gente vai bancar aí essa dívida para você, a gente vai pagar essa dívida para você. Não há dificuldade de passarem tempo juntos. Então, esses são os pontos positivos. Claro que não é uma família 100% feliz e que 100% o tempo todo as pessoas estão dispostas a ajudar umas às outras. Mas essa é a característica positiva predominante. E os pontos negativos de uma família simbiótica? Bom, normalmente quando um membro dessa família tem um pensamento contrário, quer tomar uma decisão diferente, ele é tido como traíra, né? Então é sentido como uma traição. Então, se o membro dessa família diz o seguinte: olha, eu quero morar lá em Campinas e vocês continuam aí em São Paulo, o pessoal dessa família vai dizer: poxa vida, como você tem coragem de abandonar a gente, né? Então é um sentimento que desperta de traição, de poxa vida, vai deixar a gente, vai para um lugar distante. Um outro ponto negativo é que não está claro a noção de eu e não eu. Então, normalmente, a gente percebe que quando chega a fase da adolescência, a fase onde vem as responsabilidades, por exemplo, o jovem ele tem dificuldade de ir para o primeiro emprego, porque a sua casa, o sistema de regras, o sistema de crença, é um sistema onde que o melhor lugar é a casa, o melhor lugar é com aquelas pessoas, e que todas as pessoas do mundo são tidas mais ou menos como pessoas más, pessoas que estão ali para te derrubar, né? Existe um sistema de crença nessa família onde o mundo é um mundo cruel, né? Aquela questão do Jimmy Bolha mesmo. E normalmente os jovens dessa família são os que mais sofrem, porque quando chega o momento de tomarem uma iniciativa, de irem para o mercado de trabalho, logo vai bater aquela sensação de que, nossa, eu estou sozinho, minha mãe não está perto, meu pai não está perto de mim, né? Então desperta um pouco a falta de autonomia, de vivenciar, de enfrentamento, na verdade, do mundo. Um outro ponto negativo é que não há limite. É uma família em que normalmente as pessoas são muito invasivas. Então, quando um membro dessa família, por exemplo, ele casa, a própria família precisa tomar muito cuidado de não querer invadir a privacidade desse novo casal. Então, é uma família onde vem aquela questão, né, de que a sogra está sempre se intrometendo e tudo mais, porque é uma família onde eles querem participar da vida do outro. E quando existe aí um casamento nessa família, quando um membro dessa família vai para um casamento, os membros dessa família de origem, eles vão querer permanecer na casa dessa pessoa, eles vão querer saber dos problemas e acaba se tornando um pouco invasivo. Então fica a dica aí para você não ser tão invasivo, porque talvez aos seus olhos e aos olhos dos membros dessa família não é algo invasivo. Só que para as pessoas de fora, isso se torna como, poxa vida, uma invasão de privacidade, o que não é legal. O aconselhamento para uma família simbiótica é o seguinte: primeiramente, rompa o cordão umbilical. Os pais procurem produzir nos filhos a autonomia, né? O enfrentamento do mundo. Então, por mais que a mãe, o pai tenha aquele senso de superproteção, fica aí a dica de um exercício que é vencer a si mesmo, que é colocar o seu filho, sua filha, para viver o mundo mesmo, para sair sozinho, não nessa questão de que, olha, eu vou liberar o meu filho aí para sair à noite, para ele ser independente. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é para você ter o senso de autonomia, de desenvolver no seu filho, na sua filha, a autonomia. Porque enquanto são crianças, você precisa desenvolver uma certa independência nos seus filhos. Porque quando chegar a juventude, se não tiver essa maturidade para vivências de independência, eles vão se sentir desprotegidos e pode causar aí ansiedade, pode causar um certo desespero diante das situações de enfrentamento no mundo.
E a outra dica que eu costumo dar é mostrar que existe amor no diferente. Então, quando o membro da família tem uma opinião diferente, quando o membro da família ele tem um pensamento que não converge com os demais, não quer dizer que ele não ame a sua família. Só quer dizer que ele tem outros pontos de vista, ele tem uma outra forma de interpretação da realidade e que cabe também respeitar e saber que isso não quer dizer que ele ame menos você, mas quer dizer que ele é uma pessoa com a sua própria identidade. Então é isso, esse é um resumo de uma família simbiótica, porque é bem extenso, mas eu procurei aqui resumir para vocês compreenderem um pouco como que é esse modelo de família, que é a família simbiótica.